Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre convosco. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Jovem Medita, nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, nosso terceiro dia da quaresma. Seja muito bem-vindo. Peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Hoje iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 15. Pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo não lhe será tirado. Então jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje ele vem remeter à prática do jejum. E Jesus é questionado novamente pelos fariseus, pelo fato dos discípulos de Jesus não jejuarem. E aí Jesus fala porque o noivo está com ele e não tinha necessidade. Porém, o próprio Jesus, ele sim praticava o jejum. Isso, o evangelho de hoje ele está remetendo ao primeiro pilar de penitência do jejum durante o período quaresmal. Nós precisamos fazer essa renúncia daquelas coisas que gostamos, fazer essa renúncia de jejum com o simples sentido de que durante essa quaresma nós podemos estar em união com Cristo crucificado. A necessidade é essa, para que eu faça a minha prática de jejum, dentro das minhas condições de saúde, então é muito importante isso, porque eu consiga manter, o sentido dele é me levar à unidade com Jesus crucificado. E lá no final do Evangelho, ele já faz a referência do mistério da paixão, morte e ressurreição. Ele já faz a referência, do mistério que vem acontecer. E nós hoje em dia devemos fazer esse jejum, principalmente agora no período quaresmal, a gente tirar um alimento que nós gostamos, nós fazer um jejum, escolher uma refeição, trocar por um lanche. Isso daí são as práticas, que temos dentro da nossa igreja que podemos realizar. Porém, hoje em dia, muitas situações, as pessoas começam a fazer jejum da língua. Isso aí é um grande problema, O jejum da fofoca, da língua grande, essas coisas, Só que isso é um problema, Isso não é o real sentido do jejum. Porque até se vocês forem levar em conta, se nós formos levar em conta, jejum de fofoca, jejum de língua grande, essas coisas, você não está fazendo nada importante, Porque até fofoca, língua grande, essas coisas são pecado. Como é que eu vou jejuar pecado? Não vou fazer mais pecado. Não. Então essa prática aí, que às vezes muitas pessoas colocam, como jejum da fofoca, língua grande, essas coisas aí não estão fazendo sentido, porque são pecado. Como é que eu vou jejuar pecado? Não, eu tenho que jejuar aquilo que vai me trazer o sentido de unidade a Cristo crucificado, para que no período da quaresma, no período da Páscoa, lá em março, que nós devemos viver, lá no finalzinho, nós podemos contemplar Jesus ressuscitado. Então façamos esse jejum, dentro de uma simplicidade, tá bom? Dentro de uma simplicidade, dentro de uma sinceridade, porque isso vai nos ajudar a compreender os dons de Deus, que somos criaturas e que necessitamos de sua presença.
Esse ponto é bem importante, né? Que nos faz realizar aquilo, né? Entender aquilo que somos necessitados, de que Jesus, de que Deus, né? É a necessidade, somos necessitados da sua presença no nosso dia a dia, né? E fomos criados por Ele, né? E para Ele nós devemos satisfazer ao nosso interior e a nossa vida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, deixe o like no canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe com os amigos e aguardo vocês na próxima podcast. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.